Olá pessoal, está entrando no ar mais um Conexão Escolar e na aula de hoje vamos falar sobre natação. O que é a natação, como começou e todas essas curiosidades que envolvem o meio esportivo. Bem, a natação não tem um criador específico. O que se sabe é que entre 10 mil e 7 mil pessoas, aliás, 7 mil anos atrás, a modalidade já era disputada, já era realizada, digamos assim. Tendo em vista que as pinturas rupestres, né, eram a forma de expressar toda esses fatos que aconteciam na época. E por que a natação se tornou um esporte? Como isso acabou acontecendo? Surgiu que a natação foi ocorrendo devido à necessidade de quê? Da pessoa sobreviver. A natação era sobrevivência em busca de alimentos, bem como fugir de animais que porventura viessem correr atrás daquelas pessoas, né? Naqueles espaços que ali se encontravam naquele meio selvagem. Depois até está literalmente ligada à capacidade intelectual do homem. Interessante isso porque Platão dizia que todo cidadão educado era aquele que sabia ler e nadar. Era uma lei dele lá em 689. E logo depois, um outro estudioso, o Piaget, ele disse que a interação com o meio, essa interação, melhor dizendo, com o meio. Então, prova que a educação e essa sobrevivência tem que ter uma correlação. Era um atributo para os nobres, que depois de muito tempo, esse ato de nadar, ao mesmo tempo, era um pré-requisito militar. Soldados utilizavam a prática desta habilidade no auxílio e na recuperação e atrofia muscular. Já estava ligado ali o corpo, conhecer o espaço e também os benefícios da água. E esse objetivo, deslocar em uma determinada distância em um menor tempo. Foi a partir desse princípio que o esporte acabou tornando-se um esporte olímpico e paralímpico. Ou seja, disputado por homens e mulheres dentro da água. As especificações da piscina: comprimento 50 metros de comprimento, largura 25 metros, profundidade 2 metros, número de raias 8, mas você pode ver também em algumas competições até 10 raias, ok? Mas na disputa normalmente 8. Largura das raias 2,5 metros, é a distância entre uma e a outra. A intensidade da luz menor que 1500 lux, essa intensidade. A temperatura da água, ela deve variar entre 25 e 28 graus Celsius. E o volume, e aí chama a atenção, no mínimo 2 milhões e 500 mil litros. Você já imaginou na sua casa a caixa d'água, hein? No mínimo, o número de oficiais para o controle dessas competições. São exatamente aqueles atos. O pessoal que vai estar acompanhando uma competição oficial, seja ela no mundial, olímpica, paralímpica, enfim. Árbitro geral, 2. Juízes de nado, 4. Juízes de partida, 2. Supervisor da mesa de controle, 1. Chefe dos juízes de viradas, 2. Um em cada cabeceira da piscina. Juízes de virada, 1 em cada raia das 2 cabeceiras da piscina. Anotador-chefe, 1. Banco de controle, 2. E um locutor para conduzir os atletas até o local. Quando o equipamento automático de cronometragem não está disponível, esse equipamento deve ser substituído pelo cronometrista-chefe. Um cronometrista por raia e um cronometrista adicional. Tudo para não perder o tempo, que é tão precioso na natação. Área de competição. Você vai ver na área de competição o bloco de largada, que é aquele local onde o nadador faz o salto até entrar na piscina. Na figurinha aí você vê as posições onde cada uma delas se localizam dentro dessa área da competição. E lá contém uma buzina integrada, né, nesse bloco, para que o som saia por igual.
Câmera de vídeo ajudam no julgamento do árbitro. Cabo especial alerta os juízes sobre largadas falsas. Vale lembrar que 2 largadas falsas, este nadador já está eliminado daquela partida, daquele momento lá da competição. Princípio da ponta de lança. É o competidor com o melhor tempo. Então ele fica aí na raia número 4. Quem teve menor tempo, se destacando como o nadador mais rápido, ele fica nessa raia número 4. É o melhor competidor naquela etapa. Então, se destaca nesse sentido. E os outros vão ficando à sua direita ou à sua esquerda em relação ao tempo mais baixo. Cabo de virada de costas fica a 5 metros da piscina, ajuda os nadadores que estão nas costas, nadando de costas. Então ele vai nadando para ele não ter que bater a cabeça ou ter uma noção de quanto falta até chegar ao final da piscina. Ele nadando observa aquele cabo que está ali pendurado entre um lado e o outro. E a parede de toque registra o tempo em que a mão do nadador tocou na parede. Lá no final da piscina, dentro da água, tem uma placa eletrônica que o nadador, ao ir nadando, se deslocando dentro da água, quando ele toca ali, trava. E esse momento de travar o tempo é onde vai ser enviado ao sistema eletrônico e ele sabe com a certeza em que ponto, se foi o primeiro, o segundo e qual a diferença aí de décimos de segundos. Trajes tanto do masculino quanto do feminino. O nadador ou a nadadora deve usar a touca, óculos, maiô, short. Observem as roupas e todas dentro da FINA, que é Federação Internacional de Natação. Tem que estar dentro daquele padrão. Vale lembrar que até um pouco tempo atrás havia um maiô para, inclusive, o grupo masculino, que era feito à base de tubarão, né, para se deslocar mais rápido. Hoje não é utilizado esse artifício. Revezamentos por equipe, tanto no masculino quanto no feminino. Livre, 4 por 100 e 4 por 200. Vale salientar que é livre, mas normalmente é utilizado o nado crawl, porque é o mais rápido desses nados. Medley, 4 por 100. O medley é a união dos 4 nados que a gente vai falar já já, tá? Cada competidor faz um trecho aí desse nado. Misto, 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. Ou seja, uma equipe que tem 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, vão nadar em equipes contra a outra de diferentes locais, no estilo livre, que cada um fica a seu critério, mas acaba sendo usado o crawl, e o medley, a união de cada uma dessas etapas, onde cada pessoa acaba se deslocando 100 metros. Pronto. Aqui está o nado individual, masculino e feminino. O nado crawl, que é esse tradicional, o borboleta, peito e costas. O nado crawl ele tem 50 metros, 100 metros, 200, 400 e para o masculino 1.500 metros. As mulheres nadam 800 metros. É considerado o nado mais rápido dos 4. E detalhe, também foi aí um dos primeiros também a ser adicionados na natação. O nado borboleta, ele tem 100 metros e 200 metros. É o nado considerado mais difícil, porque realmente exige muita força. O peito, 100 metros e 200 metros. É considerado mais lento, porque força com que o nadador, o atleta ou a atleta, tenha que sair de fato da água praticamente. E o de costas, como o próprio nome já está dizendo, é a mesma coisa que o nado crawl, só que sendo de costas. E o medley é a prova que faz a união dos 4 estilos, em 200 e 400 metros. Lembrando sempre que é no individual. Fundamentos.
são as partes técnicas que compõem a modalidade como um todo. E aí temos a saída de bloco. Ele sai do bloco de partida nesse momento da impulsão. Veja aí na figurinha verde, indicando aí na seta verde. O outro é a braçada, responsável pelo deslocamento. Essa braçada é o mais importante nesse momento aí para compensar toda essa velocidade. Nessa figurinha amarela aí, na seta amarela. Quer dizer, não importa se seja de frente ou de costas, a braçada acaba tornando-se um momento importante. Virada é o rolamento em que o nadador inverte a direção do seu percurso. Ele vai, gira e toca a perna e vem voltando ao local, sentido ao contrário que ele iniciou o seu nado, né? Existem vários tipos, mas esse daí é o mais tradicional. E um importante também fundamento, a respiração. Saber respirar é importante, não só para quem está dando uma aula aqui, mas como quem está fazendo um esporte, seja ele dentro da água ou fora. Inclusive você, viu, quando estiver fazendo a sua prova, é importante respirar, pensar no que vai falar e no que vai escrever. É a oxigenação, é evitar o desgaste físico, o cansaço muscular naquele momento. Então, é o equilíbrio entre o oxigênio e aí o potássio nessa contração e relaxamento muscular. O esporte no mundo, a natação no mundo então. Na Grécia Antiga, esta atividade já era praticada por um benefício ao corpo humano. Este esporte já fazia parte das Olimpíadas na Grécia Antiga. No século XIX, os ingleses criaram as primeiras regras para a prática da natação, enquanto o esporte competitivo foi o estilo peito. E vale salientar que a brasileira Maria Lenk também acabou ajudando a desenvolver o esporte com seu estilo de nado. Nas Olimpíadas modernas, é o segundo esporte em importância depois do atletismo. É que mais distribui medalhas desde que disputado nos Jogos 1896. Ou seja, a tradição da natação é a segunda maior depois do atletismo e que tem grandes variações, grandes etapas, várias provas que acabam gerando aí outras medalhas. A Federação Internacional de Natação FINA rege os saltos ornamentais, polo aquático, natação, nado sincronizado e a maratona aquática. Veja aí os 3 escudos da Federação Internacional, a Confederação e a Federação Estadual aqui. Para você que está muito habituado com futebol, a FINA seria a FIFA, a CBDA seria a CBF, e a Confederação e a Federação Estadual, a FPF aqui, para você que gosta muito de acompanhar o futebol local. No Brasil, a natação é instituída oficialmente em 1897, no Rio de Janeiro, com a fundação da União de Regatas Fluminense, e que futuramente seria a Confederação Brasileira de Natação. Os fundadores foram os clubes Botafogo, do meu amigo cinegrafista aqui, Gragoata, Icaraí e o Flamengo também, aqui da nossa chefe do programa Conexão Escolar. A primeira competição oficial aconteceu numa travessia da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em 1920, Antuérpia, a equipe verde e amarela fez a sua estreia em uma Olimpíada. No início, as provas eram disputadas em mar aberto, isso em todo o mundo, tá? Entre 1930 e 40, a natação é disputada em piscina, e aí a gente começa a ter essa noção da competição em piscina. Não foi descredenciada a do mar, mas passa a ter a competição em piscina. Somente em 1935, as mulheres entram oficialmente nas competições. Já que na época acreditava-se que o organismo da mulher não suportaria ou não suportava a carga de esforço que era exigida com esse esporte, principalmente no meio do mar. Ainda bem que estavam errados, né? Destacaram-se inicialmente a Maria Lenk, que a gente falou agora há pouco, e Piedade Coutinho. Curiosamente, a delegação brasileira, na época, composta por 68 atletas, viajou para a Olimpíada
vendendo café. Você imagina isso lá no passado, para poder viajar competindo dentro do navio, e toda a delegação venderam café dentro do navio para poder pagar os órgãos, né? Enfim, a estadia, toda a competição que seria disputada dentro do porão do navio. Em 2007, aos 92 anos, a nadadora Maria Lenk morreu na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, após uma parada cardiorrespiratória. Tanto é que tem um parque no Rio que homenageia essa senhora. Foram necessários mais de 32 anos para o primeiro nadador brasileiro subir-se ao pódio dos Jogos Olímpicos. Agora destacando os Paralímpicos. Clodoaldo Silva, aqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, Natal. 14 medalhas, 5 jogos entre 2000 e 2016. 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Recordes mundiais, 6. O Comitê Olímpico Brasileiro, em 2005, o premiou como excepcional. O Comitê Paralímpico Internacional destacou como título de melhor do mundo. E no Rio 2016, acendeu a pira olímpica, aquela chama. Outro nadador de grande destaque, Daniel Dias. 24 medalhas, 3 jogos, isso em 2008 e 2016. Simplesmente 14 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. Prêmio de melhor atleta, 3 anos consecutivos, 2008, 2012 e 2016, conhecido como Laureus. Está entre os melhores atletas do século XXI. Notícia quentinha para você, viu? Entre os esportes, com todos os esportes, segundo aí o jornal espanhol Marca. E antes de eu ir para os Olímpicos, veja, eu falei apenas de 2. E não tem a mesma visibilidade que os Olímpicos têm. Não tem a mesma apelo midiático para transmissões desses caras. E eu vou fazer um comparativo já já com um outro cara que você conhece muito bem. Poliana Okamoto, entre os Olímpicos agora. Bronze, maratona aquática 10 km, Rio 2016 se tornou a primeira nadadora brasileira a conquistar uma medalha olímpica de natação. César Cielo, ouro 50 metros livre e bronze 100 metros livre, ambas em Pequim 2008. Gustavo Borges, prata 100 metros livres, Barcelona 92 e prata 200 metros livre, Atlanta 96. Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, bronze 50 metros livre, Atlanta 96. Tiago Pereira, prata 400 metros medley, Londres 2012. Ricardo Prado, prata 400 metros medley, Los Angeles 84. E destacar também aqui em João Pessoa, o paraibano Caio Márcio, participou de 5 mundiais piscina curta, 1 ouro, 1 prata e 3 bronzes. Especialista em nado borboleta. Em Pan-Americano, conquistou 10 medalhas, 4 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. E ainda não conquistou aí a sua medalha de prata, ou ouro, ou bronze em Olimpíadas. Participou, chegou perto, mas não chegou lá. E aí, para finalizar, eu trago Michael Phelps, o americano, maior atleta olímpico da história. Em Atenas, ele conquistou 8 medalhas. Simplesmente, dessas 8, 6 ouros. Em Pequim, 8 medalhas. Todas elas ouro. Londres, 2012, 6 medalhas. Destas, 4 ouros. E Rio, 2016, 6 medalhas. Destas, 5 ouros. E aí agora eu quero trazer a atenção para vocês. Em torno de 23 medalhas. Michael Phelps teve todo esse destaque. E olha o outro aí, ó, Daniel Dias, 24 medalhas em 3 jogos. Merece atenção, não merece? Esses paralímpicos são fortes na vida, bem como fortes também no esporte. Então vamos dar mais atenção, tá certo? Voltamos na próxima semana falando de outro esporte aqui no seu programa Conexão Escolar. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!